Galera, e nesse vídeo nós vamos comparar o Galaxy M54 intermediário da Samsung contra o Galaxy S20 FE, um celular da linha Fan Edition, mas que foi lançado lá em 2020. Será que o Galaxy M54, que foi lançado este ano, vai bater o Galaxy S20 FE, que foi lançado lá em 2020? Pois é, então vamos discutir esse assunto nesse vídeo. Garanto para você que você vai ficar surpreso até o final do vídeo com esse comparativo aqui, beleza? Caso você queira comprar qualquer um dos dois, tem promoção no grupo de ofertas, o link está na descrição, tem no Telegram, tem no WhatsApp, lá você economiza de verdade, parcelado à vista. Entra aí, é de graça e faça parte da família. Bom, como eu estava falando para vocês, o M54 ele foi lançado em março deste ano e o Galaxy S20 FE foi lançado em setembro lá de 2020, então tem praticamente aí quase 3 anos de diferença, 2 anos e pouquinho. O M54 ele se enquadra na nova política de atualizações da Samsung, que são 4 anos de Android e 5 anos de segurança. Então, como a gente está no Android 13 e ele chegou com esse Android, ele vai receber mais 4 e vai até o Android 17. E vai ser atualizado de atualizações de segurança até o ano de 2028. Enquanto isso, no Galaxy S20 FE, ele ainda está na antiga política de atualizações da Samsung, a qual recebia 3 anos de Android e 4 anos de segurança. Então, atualizações de Android ele não vai receber mais, infelizmente, porque ele chegou com o Android 10, né, e já está no Android 13, mas ele vai receber atualizações de segurança até o ano de 2024, que é o ano que vem. Então, obviamente que por se enquadrar na nova política de atualizações da Samsung, o M54 ele leva vantagem e vence esse quesito aí, tá? O S20 FE fica aquele gostinho de quero mais, porque é um smartphone muito bom e muito poderoso mesmo, e poderia sim receber o Android 14, mas não vai receber apenas segurança. Bom, sobre a interface de sistema, eles compartilham o mesmo sistema que é a One UI, com o Android 13 no caso aqui. Eu não tenho muito o que falar da One UI, sim, só apenas elogiar, porque eu gosto demais do sistema deles. É um sistema totalmente fluido, rápido e que tem inúmeras customizações. Importante destacar esse app de tempo aqui dos dois, que é muito bom também. Tem também um app aqui na própria galeria que dá para você recortar pessoas, olha só. Você faz o recorte aqui, tanto no M54, também no S20 FE, ó, você faz o recorte, dá para salvar com uma nova imagem, ou até mesmo você fazer uma montagem, uma colagem de fotos. Tem o próprio backup da Samsung, né, que é a Samsung Cloud, que você dá para fazer vários backups aqui, inclusive dos seus contatos, de todos os seus arquivos do seu celular. Bom, a integração é muito boa mesmo. A única coisa que o S20 FE leva vantagem perante ao M54, e muita vantagem, é que aqui tem o modo DeX. Cara, o modo DeX, eu já fiz vídeo aqui no canal, é uma coisa muito boa mesmo de você, principalmente, viajar com seu smartphone apenas e não tiver um notebook. Vou te dar um exemplo, vamos supor que você tem um monitor, onde você está no seu hotel aí. Se você quiser, dá para ligar o cabo do seu celular no monitor e transformar o seu smartphone no notebook. Você pode fazê-lo até inclusive de touchpad, e fazer os aplicativos dele funcionarem como se fosse numa máquina desktop. Isso é incrível mesmo, principalmente para quem trabalha como criador de conteúdo aí e às vezes não quer se limitar apenas a essa tela aqui. Então ele leva vantagem o S20 FE, porque o M54, por ser um intermediário da Samsung, não temos modo DeX, mas o sistema dos dois é muito bom. Estamos atualmente no Android 13 com o One UI 5.1, mas o S20 FE vence esse quesito por ter o modo DeX, que faz total diferença. Agora, sobre o acabamento dos dois dispositivos, nós temos diferenças sim. Vou falar para vocês primeiro do M54, né, que é uma traseira em plástico totalmente espelhada aqui nessa cor aqui, que é uma cor prateada, que é bastante estilosa, deixa bastante frisos de cores aqui, ó, vermelho, verde, parece até um rosa de fundo, ó. Conforme eu vou movimentando o smartphone, você vai percebendo que ele vai mudando de cor. E essa traseira em plástico deixa muitas marcas de dedo, ó, conforme vocês estão vendo. As câmeras são bastante protuberantes, mas eu recomendo que você coloque uma capinha, tá? Porque, de certa forma, se você deixar sem capinha, pode ser que quebre essa traseira, caso caia, apesar de ser difícil, mas que riscar, ela vai riscar sim com facilidade. Aqui na lateral do smartphone parece um metal, mas não é, é um plástico. Ele imita bastante aqui um friso de alumínio, né, de metal, mas é plástico, e então é um smartphone inteiramente feito em plástico, com exceção da tela, logicamente, né? E já o S20 FE, ele tem um incremento a mais de acabamento do que
o próprio M54, né, que é a traseira em plástico, mas parece ser um plástico de maior qualidade aqui. É um plástico fosco que não deixa tantas marcas de dedo, tem um módulo aqui de câmeras que protege as lentes, é um módulo de vidro e as laterais do smartphone é feito em alumínio, então isso deixa com um toque mais requintado, né? Você segura aqui e percebe que tem uma empunhadura melhor do que o M54 e é um smartphone de certa forma menor também do que o M54, olha o tamanho dele. Por falar em tamanho, nós temos pesos diferentes também. No M54 nós temos 199 gramas contra 190 gramas do S20 FE. Por ser menor, ele tem um menor peso também. O M54 ele é mais grandalhão, mais pesado e mais difícil de segurar também, não tem tanta portabilidade, enquanto o S20 FE ele é bastante portátil, né? Não é o menor smartphone que eu já tive, né? Mas é um smartphone em tamanho médio, assim, que de certa forma fica bem no bolso, fica bem nas bolsas aí das mulheres e com certeza vai te atender bem se você quer portabilidade. Bom, fazendo um overview geral dos aparelhos aqui, ó, eles têm volume menos, volume mais, o botão Power do M54, ele é o próprio sensor digitais, já que você coloca o dedo ele já desbloqueia, né? Vou colocar o dedo aqui, ó, na lateral do smartphone, ele já faz desbloqueio, apesar de não gostar tanto assim do sensor digitais do M54, mesmo sendo físico, quando você está com o dedo um pouco suado, ele não funciona tão bem. Nessa lateral aqui tem a entrada para chip, né, que serve até 2 chips e um cartão de memória de até 1 TB. E nessa parte de cima não temos nada, na parte de baixo USB tipo C para carregamento, saída de áudio e também tem uma saída de áudio aqui em cima. Então é um smartphone razoavelmente bom de acabamento, nós só diria que a questão da traseira dele que é um pouco espelhada, que pode riscar com facilidade. E aqui no S20 FE, mostrando para vocês, ó, lateral dele aqui, botão Power, que não é o sensor digitais aqui, volume menos e mais. Na parte de cima temos a gaveta de chip, que é um pouco diferente. Aqui serve 2 chips e também um cartão de memória de até 1 TB, isso é muito bom. No S21 FE acabou essa questão do cartão de memória, só serve 2 chips, então S20 FE em vantagem. Nessa parte esquerda aqui a lateral é lisa e na parte de baixo nós temos o USB tipo C, microfone, saída de áudio aqui e também saída de áudio na parte de cima do smartphone. O sensor digitais do S20 FE é na tela, ó, você coloca o dedo e desbloqueia. É um sensor digitais bom, mas não é sensacional, assim como os topos de linha da marca. Ele demora um pouquinho para desbloquear, mas funciona e funciona bem, até melhor do que o M54, que na lateral aqui às vezes acaba falhando com mais facilidade. Quanto à proteção contra água e poeira, o S20 FE ele tem IP68, que é proteção de até 1,5 m de profundidade na água doce por até 30 minutos, e o M54 não tem proteção contra água e poeira. Isso é um pecado, na minha opinião, por um smartphone tão bom quanto esse, mas são corte de custos. Então, por esse motivo, dentre outros também na questão de acabamento, eu vou dar a vitória para o S20 FE. O S20 FE ele é mais completo na questão de acabamento, é menorzinho para segurar, tem a lateral aqui em alumínio, né, o corpo em alumínio, tem a proteção IP68 e é um smartphone que diria que tem um acabamento mais requintado que o M54. Vamos falar sobre tela aqui agora. A tela é um quesito muito importante para vários usuários e a tela do M54 é uma tela Super AMOLED Plus 6.7 polegadas, 120 Hz. Não é a tecnologia adaptativa, mas é 120 Hz cravada. As bordas do smartphone não são tão grandes, com exceção aqui na parte de baixo, né, que é um pouquinho maior do que as laterais. E o aproveitamento de tela é muito bom nesse smartphone, 85%. Resolução 2400 por 1080, proporção de tela 20:9, que é a proporção padrão de mercado. E proteção Gorilla Glass 5. O brilho dele a Samsung não especifica com tantos detalhes em relação a isso, mas é um brilho que chega perto do Galaxy A54, acredito que seja 1000 nits. É um brilho que você enxerga debaixo do sol, uma tela acima da média e diria para vocês que os brancos dele são bastante acentuados, bastante legais mesmo, sem tanta deformação de cores. Bom, agora falar um pouquinho para vocês do S20 FE, a tecnologia de tela dele é Super AMOLED, 6.5 polegadas, também 120 Hz cravado, não é aquela tecnologia adaptativa igual a gente tem no Galaxy A54, em outros smartphones da Samsung. As bordas deles são praticamente as mesmas do M54. O M54 parece ter mais por ser maior, mas aqui nós temos a mesma quantidade de bordas, o que qualifica um aproveitamento de tela de 84,3%. E a resolução também é a mesma, 2400 por 1080, 20:9, um Full HD estendido. E a proteção de tela dele é um Gorilla Glass 3, que é um Gorilla Glass mais antigo, né? Enquanto aqui tem o 5, aqui é o 3 apenas.
e o brilho dele é um pouco menor do que o M54, é 700 nits apenas. Diria para você que debaixo do sol, às vezes, em algumas situações, você acaba não enxergando tantas informações na tela, como por exemplo uma tela branca como essa que eu estou agora mexendo. Bom, o S20 FE, diria para você que a tela dele é um corte de custo em relação às outras peças que colocaram aqui, por exemplo, processador, câmeras. O M54, diria para você que é um extra a tela dele. Então, o M54 vence esse quesito por ter uma tecnologia de tela um pouco melhor do que o do S20 FE, por ser uma tela mais inteligente em relação ao brilho, que aparece aqui, tá vendo? O brilho do S20 FE é meio descontroladão, às vezes tá mais, às vezes diminui muito. A questão da nitidez das cores da tela eu gosto mais do M54, por isso ele vence esse quesito. Por incrível que pareça, a tela do M54 é melhor do que do S20 FE, que poderia ser um pouco melhor. Bom, agora falando sobre desempenho para vocês aqui, vamos falar do M54 primeiro. Processador Exynos 1380 de 5 nanômetros. A GPU dele é a Mali G68 MP5. 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, mas pode ter 256 também de armazenamento dele. A tecnologia é o UFS 3.1 de armazenamento, que é muito boa. E já o S20 FE, galera, S20 FE o processador é incrível, o Snapdragon 865, um processador topo de linha de 7 nanômetros, GPU Adreno 650, 6 GB de memória RAM, LPDDR5, 128 ou 256 de armazenamento, também o UFS 3.1. Desempenho dos dois é ótimo na minha visão, tá? Diria para você que o M54 vai atender a grande maioria da população que não usa o smartphone de modo avançado, mas o S20 FE, galera, ele é um pouco mais rápido do que o M54. Diria para você que ele é bem mais fluido do que o M54. Quando você abre os aplicativos, você percebe que os dois até aparecem rapidamente, as imagens assim, praticamente pisca na tela, né? Mas o S20 FE faz bonito quando você quer abrir uma aplicação mais pesada, quer gravar um vídeo a 4K. Então você percebe que o S20 FE ele tem um pouco mais de fluidez do que o M54. Em questão a jogos, o M54 ele vai rodar jogos mais pesados, só que na qualidade média, tá? Já o S20 FE ele consegue rodar os jogos pesados aí na qualidade máxima, só que ele vai esquentar um pouquinho, tá? Tudo que é mais poderoso vai esquentar mais em relação a processadores de smartphones. Vou mostrar aqui a pontuação que eu consegui fazer no AnTuTu dos dois aqui, ó. Vamos abrir, vamos ver. E a pontuação realmente é bastante alta do S20 FE, ó. Nós temos 760 mil pontos contra 564 mil pontos no M54. E aqui nós podemos ver que o grande diferencial do S20 FE é a GPU, e por isso que até que tem uma fluidez melhor, a questão dos jogos também, que nem eu falei para vocês, só que o M54 faz bonito também, porque ele quase não perde bateria e não superaquece também quando está fazendo o teste de AnTuTu Benchmark, aqui aquece um pouquinho mais. Então até por isso, por questão aí quase incontestável, a vitória vai para o S20 FE em desempenho, mas o M54 é um ótimo smartphone e rapidinho também. Vamos falar de um quesito muito importante agora, que são as câmeras. As câmeras do Galaxy M54, nós temos aqui uma frontal de 32 megapixels, que é essa bolinha aqui na parte frontal do smartphone. Nas câmeras traseiras dele, a principal é 108 megapixels, uma ótima câmera. Eu já tirei foto 108 megapixels, dá para dar um zoom aí infinito quase. Tem uma ultra-wide de 8 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels. Já aqui no S20 FE, galera, nós temos uma frontal de também 32 megapixels, que é esse formato em O aqui na tela do smartphone. E na traseira do smartphone aqui nós temos uma principal de 12 megapixels, ultra-wide também 12 megapixels e uma câmera telefoto, que é aquela câmera que dá até 3 vezes de zoom óptico de 8 megapixels. Sinceramente, eu sou mais fã da câmera telefoto do que a câmera macro. Uso mais o zoom do que propriamente para aproximar mais de objetos. Sobre as fotos, eu percebi que as fotos frontais do M54 elas são melhores do que o S20 FE, por incrível que pareça. O S20 FE deixa um tom meio apastelado na cara, um tom meio com cara de cera estranho, sabe? Mas dá para salvar o S20 FE utilizando o Gcam, eu já até fiz vídeo no canal mostrando isso. Mas o M54 usando o app nativo aqui da Samsung, ele vai bem, funciona legal e você vai ter bons detalhes na foto. Já nas câmeras traseiras aqui, o S20 FE faz bonito, meu amigo. Eu gosto mais das cores, o alcance dinâmico, a nitidez. Ele vai muito melhor do que o M54, então eu prefiro mais o balanço de branco, a nitidez, o alcance dinâmico do S20 FE, que tira excelentes fotos aí, bem próxima do que os topos de linha estão alcançando atualmente. Agora vamos falar sobre vídeos. No M54 ele filma até em 4K 30 na câmera frontal e na principal traseira.
1080p 30 na câmera ultra wide. Poderia ser até 4K 30, mas não, até 1080p 30. Já o S20 FE faz até 4K 60 na câmera frontal, principal traseira e na câmera telefoto. E já na ultra wide faz até 4K 30. Galera, não tem comparação. Aqui esse smartphone faz 4K com facilidade, com estabilização nas câmeras traseiras. Só diria que na câmera frontal ele não faz 4K, ele faz até 1080p 60 com estabilização. Mas você tem a opção de filmar na câmera frontal em até 4K 60 com a câmera tremida, tá? Se você for deixar num tripé ou até mesmo uma câmera mais parada, você consegue filmar facilmente. Então até por isso em vídeos eu prefiro mais o S20 FE, que é bem melhor, tem uma estabilização boa, um alcance dinâmico melhor e também uma qualidade de cores fiel do que a gente vê mais a realidade do que o M54. Então até por isso a vitória incontestável vai para o S20 FE, mas o M54, por ser um intermediário da marca, ele faz bonito sim nas câmeras, tá? Só que o S20 FE é muito mais bonito do que ele. Agora em relação ao preço, nós temos um empate, porque atualmente o S20 FE caiu tanto de preço que ele está na casa do M54. Nós encontramos os dois modelos aqui de 128 GB por R$ 1.600 até R$ 1.800. Então até por isso é um empate técnico no preço, mas o S20 FE quando foi lançado, no ano de lançamento dele, ele custava quase 3, 4 mil reais aí. Agora sobre a bateria é um ponto muito polêmico mesmo e também quesito principal para muita gente que quer comprar o smartphone. O Galaxy M54 ele tem 6.000 mAh de bateria, enquanto no S20 FE nós temos 4.500 mAh de bateria. No M54 nós temos uma autonomia aproximadamente de 7 horas de tela, já fiz o teste de bateria, vou deixar passando para vocês, e com autonomia total da bateria dele de aproximadamente 16 horas. É uma autonomia ok, muito boa, mas poderia ser um pouco mais por ser 6.000 mAh. E já no S20 FE, galera, nós temos uma autonomia de aproximadamente 4 horas de tela, com 12 horas totais de autonomia. Esses 4.500 mAh não fazem milagre, poderia ser melhor? Poderia sim. Então até por isso eu acho a bateria do M54 bem melhor do que do S20 FE. Os dois carregam até 25 watts aí de potência, né? Mas o S20 FE tem alguns diferenciais extras para ele, mais requintados do que o M54. Como por exemplo, aqui nós temos o carregamento reverso, tem o carregamento por indução, enquanto no M54 nós não temos essas tecnologias. Mas eu vou dar o ponto para o M54 porque bateria de fato o que importa é a autonomia. Esses requisitos que eu falei para você de carregamento por indução, carregamento reverso, às vezes você vai utilizar apenas mais a bateria, a autonomia dela vai ser todo dia. Então, ponto para o M54, que tem uma bateria gigantona que faz mais autonomia que o S20 FE. Bom, mas qual smartphone eu recomendo então para cada tipo de situação? Escolha o M54 se você quer bateria, autonomia de bateria a todo custo, ou se você quer um smartphone com telona grande para consumir conteúdo, para editar vídeo, para fazer edição de imagens, porque esse é o smartphone realmente com uma tela muito boa mesmo. Você vai enxergar os apps, vai enxergar as atividades muito maior do que do S20 FE. Agora, para quem que é o S20 FE? Escolha ele se você quer a qualquer custo um smartphone com um ótimo desempenho, que até hoje funciona muito bem, tem uma fluidez incrível, e também um smartphone que tem câmeras sensacionais aí, que você vai apontar, vai tirar uma ótima foto e vai até mesmo filmar um vídeo aí em excelente qualidade, aí mesmo a 4K 60 frames. Bom, tudo vai depender para que você quer o smartphone, mas eu garanto para você que se você escolher o M54 vai estar muito bem servido e o S20 FE também, galera. O S20 FE, apesar de não ter mais atualizações, ele ainda tem muito caldo ainda para dar. É um ótimo smartphone e com certeza você vai estar bem servido escolhendo qualquer um dos dois, tá bom?